Olá, mais uma vez aqui com o nosso estudo do livro O Principiante Espírito. Eu sou Antônio Arruda e nós fazemos parte do Departamento de Divulgação do Centro Espírita Nova Luz. Está acompanhando o nosso estudo? Está gostando? Que bom! Divulgue para os amigos, compartilhe. Importante para nós essa divulgação. É importante que você participe conosco desse processo de divulgação da doutrina. Inscreva-se no nosso canal, compartilhe e avance conosco. Se tiver dúvida, é só deixar aqui nos comentários que a gente vai ler e vai responder. Vamos avançando então, estamos aqui falando sobre a natureza dos espíritos, como é que eles são, como é que eles se comportam, são evoluídos, não são, como é que eu descubro quando é evoluído, quando não é, o que pode me causar de desconforto, de mal, a permanência ou a insistência em estabelecer contato com espíritos menos evoluídos. Estamos indo por esse caminho aí. E hoje nós vamos avançar com esse tema aqui dentro do texto de Kardec. Ele nos diz: os espíritos são atraídos pela simpatia, pela semelhança de gestos e de caracteres ou pela intenção dos que desejam a sua presença. Os superiores vão às reuniões fúteis, do mesmo modo que os cientistas da Terra não vão a uma assembleia de jovens estúrdios. Ok? Vamos corrigir aqui a frase para que ela realmente dê bom entendimento. Os espíritos superiores não participam de reuniões fúteis, do mesmo modo que os cientistas da Terra não vão à assembleia de jovens estúrdios descompromissados. Diz-nos o simples bom senso que não pode ser de outro modo. Entretanto, se por acaso algumas vezes ali se mostram, é visando dar salutares conselhos, combater os vícios e reconduzir ao bom caminho aqueles que se haviam transviado. E se não forem atendidos, retiram-se. Os bons espíritos, os espíritos evoluídos, comprometidos com o trabalho do bem, eles têm muito trabalho a fazer. Então, não se ocupam com coisas inúteis, com coisas fúteis. Um juízo completamente errado faz aquele que pensa que os espíritos sérios se prestam a responder a futilidades, a perguntas ociosas, nas quais se revela pouca afeição e desrespeito para com ele, bem como pouco desejo de se instruir, menos ainda que venham a dar espetáculo para divertir os curiosos. Se não fariam tal coisa em vida, também não o farão depois de mortos. Esse mortos bem entre parênteses, ou bem entre colchetes ou chaves, conforme queiramos, para deixarmos claro que a morte não existe. Não é isso? Então, não fariam isso se estivessem encarnados. Então, não fariam também estando desencarnados. Deu para entender? Claro, né? Eu não mudo nada quando eu desencarno, eu continuo sendo eu mesmo. Se eu sou uma pessoa proba, responsável, uma pessoa que tem princípios e valores, que tem compromissos e que ocupa o meu tempo na prática de coisas produtivas, não é o fato de eu perder o corpo que eu vou mudar o meu jeito de pensar e de agir. Eu teria a mesma personalidade e a mesma postura. Se eu sou sério, continuarei sério. Não perderei tempo com frivolidades. A consequência das reuniões frívolas é a atração de espíritos levianos que apenas buscam ocasião para enganar e mistificar. Pela mesma razão que os homens graves e sérios não tomam parte em reuniões de importância medíocre, os espíritos sérios só se manifestam em reuniões sérias, que não visem a curiosidade, mas a instrução. E é em tais reuniões que os espíritos superiores dão os seus ensinamentos. Então, se eu estou com uma reunião frívola e irresponsável, buscando as respostas do espírito para questões de ordem pessoal,
para atender curiosidades. É evidente que espírito evoluído não vai perder tempo com isso. Espíritos frívolos e irresponsáveis, descomprometidos com a razão, descomprometidos com a seriedade, com o trabalho sério, é que atenderão essa demanda. Decorre do que precede que, para ser proveitosa, toda reunião espírita deve, como primeira condição, ser séria e homogênea. Nela, tudo deve passar-se respeitosa, religiosa e dignamente, desde que se deseje o concurso habitual dos bons espíritos. É preciso não esquecer que, se essas mesmas entidades a ela tivessem comparecido em vida, teriam sido tratadas com toda a consideração a que têm ainda mais direito depois de mortas. De novo, esse mortas aqui, bem entre parênteses, entre aspas, porque a morte não existe e a gente sabe disso. Em vão, alegam que certas experiências frívolas, curiosas ou divertidas são necessárias para convencer o incrédulo. Assim chegam a um resultado diametralmente oposto. Inclinado a escarnecer das mais sagradas crenças, não pode o incrédulo ver algo de sério naquilo de que zomba, nem respeitar uma coisa que não lhe é apresentada de modo respeitável. Por isso, habitualmente, se retira com uma impressão má das reuniões banais e levianas, das reuniões onde não encontra ordem, nem seriedade e recolhimento. Se uma pessoa não acredita na manifestação do Espírito, não acredita na vida além da vida, não acredita na comunicabilidade dos Espíritos, e de repente é convidada para presenciar uma reunião frívola, sem respeito, sem responsabilidade, tratando de assuntos banais, grotesco muitas das vezes, em que se manifestam espíritos irresponsáveis e necrospulosos, espíritos zombeteiros, ao invés dele se convencer, ele vai sair dali mais cético ainda. O que principalmente pode convencê-lo, ou seja, o que pode convencer um cético, é a prova da presença de seres cuja memória lhe é querida, diante de suas palavras sérias, mas suaves, de suas revelações íntimas, é que se comove e empalidece. Ora, o fato mesmo de respeitar, venerar e amar a criatura cuja alma lhe apresenta, deixa-o chocado e escandalizado por vê-la numa reunião irreverente, entre mesas girantes e piruetas de espíritos brincalhões. Sua consciência de incrédulo repele essa mistura de coisas sérias com outras ridículas, do religioso e do profano. Então considera tudo como uma charlatanice e às vezes sai menos convencido do que ao entrar. O sujeito vai para uma reunião, participa de uma reunião onde há uma manifestação espírita e percebe ali uma fanfarronice, percebe ali aquele clima de brincadeira, aqueles espíritos ali sem responsabilidades, zombando. E no meio, vamos dizer que no meio de uma reunião dessa, em dado momento, manifesta-se o espírito de alguém, um ente querido seu que desencarnou. E ele, por exemplo, de um pai, o pai dele desencarnou e se manifesta numa reunião dessa. E é ele mesmo que se manifestou, ele achou oportunidade ali e se manifestou. Mas ele é uma pessoa séria. A pessoa que está aqui e que foi até a reunião para se convencer da vida após a morte, vai dizer, não, nunca que esse é meu pai. O meu pai não participaria de uma reunião dessa. Com tamanha irresponsabilidade, brincadeiras jocosas, não, ele não compactuaria com essa situação, não. Ele só participaria de uma coisa mais séria. Então, ele entra ali para se convencer de que é fato a vida após a morte, sai ele menos convencido ainda, achando inclusive que tem um espírito zombeteiro se fazendo ou tomando ali a identidade do pai dele. Isso realmente não vai fortalecer a crença do incrédulo.
Então, as reuniões dessa natureza ocasionam sempre mais mal do que bem, pois afastam da doutrina mais gente do que atraem. Além do mais, elas se prestam à crítica dos detratores, que aí encontram razões fundadas para a sua zombaria. Os detratores do Espiritismo, ou seja, aqueles que criticam, né, a doutrina, e ao perceberem uma situação dessa, vão ter ali o quê? Vão ter ali argumentos para poder ridicularizarem aquela coisa que deveria ser séria. Mas o fato da reunião não ter sido séria, ter trazido à tona esse clima de brincadeira, de descomprometimento, é que realmente complica a visão de quem está assistindo. Ficamos por aqui hoje, mas retornamos com um novo episódio, dando prosseguimento a esse tema. Você que nos acompanhou até aqui, não esquece, compartilhe com os amigos, inscreva-se aqui no nosso canal e nos ajude na divulgação da doutrina. Obrigado e um abraço.